Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 114, onde Emmanuel então traz como título Novos Atenienses. E o trecho que ele nos traz como referência, nós vamos encontrar então no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 32. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Então, enquanto Paulo estava aguardando ali em Atenas, seu espírito observava tudo e ficava muito indignado pelas idolatrias que existiam ali em Atenas, né? E quando ele foi chamado, foi convidado a falar, ao andar, ele observou que no templo existia referências ali a um Deus desconhecido. E quando ele começa a falar, ele traz ali na sua fala referências justamente a esse Deus desconhecido. Quem era esse Deus desconhecido? Esse Deus, aquele que criou tudo, é o dono de tudo, ele também é o dono do céu e da terra. Então, esse Deus desconhecido que antes eles falavam, não é o Deus que habita a terra. Muito pelo contrário, ele é o dono de tudo. E quando ele começa a falar disso, ele traz a questão de ressurreição, de reencarnação. E aí ali alguns ficam meio estarrecidos, outros deixam ele falando sozinho, outros saem e falam sobre isso, a gente ouve outra hora, agora não. E é esse o desafio que nós temos, inclusive, nos dias de hoje. Buscamos a idolatria, buscamos falar das coisas bonitas, mas nós não queremos nos aprofundar naquilo que de fato está aos nossos olhos. E Emmanuel começa. O contato de Paulo com os atenienses no Areópago apresenta a lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pela referência aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. Então, enquanto ele trazia ali a exuberância de Atenas, quando ele estimulava o ego, estimulava ali o orgulho das pessoas que estavam ali ouvindo, ele estava sendo bem ouvido, bem receptivo, né? As pessoas queriam ouvir, estavam sendo inflamadas através do ego. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Então, se ele continuasse falando apenas da estrutura física, da parte material, com toda certeza ele iria sair dali grandioso, né? Mas ele não vem trazer só a parte filosófica, ele avança um pouco mais. Ele traz a parte espiritual junto. Atenas reverenciá-lo-ia então por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seu nome inesquecível. E quantas pessoas nós não rotulamos assim? Quando olhamos apenas pela parte material, pelos bens adquiridos, seus nomes se transformam inesquecíveis, porque estamos ligados à matéria, à produção material. E a mesma coisa aconteceu aqui. Enquanto ele falava dos bens materiais, dos bens perecíveis, talvez ele sairia como sendo o maior nome já falado ali. Mas ele vem trazer a parte espiritual, trazer um novo conhecimento, um novo despertar. Aí a coisa fica um pouquinho diferente. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, à reencarnação, né? Então Paulo vem trazer a reencarnação, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além da ninharia terrestre. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. Então, ele vem trazer a continuação da vida, ele vem trazer o pós-morte, que o corpo é que se deterioriza com o tempo, mas o espírito é imortal, é eterno. É justamente isso que Paulo vem trazer, que essas coisas materiais que até nesse instante eram de grande importância,
São bens normais, bens que pertencem ao mundo terrestre, que nada nós levaremos. E é nesse momento, quando ele muda a sua interpretação, muda a sua fala, é que as pessoas ficam ali então meio assustadas. Como ele coloca, vão indo embora, deixam quase que sozinho. Nós sabemos quando da leitura no ato dos apóstolos, que ele pega alguns que ali entenderam a mensagem, o recado e passam então a acompanhá-lo. Mas a maioria vão embora e deixam fulano sozinho, não aceitam. Porque como eu vou aceitar isso? Porque eu teria que deixar para trás toda a parte material. A importância da matéria seria como secundário. E o que eu mais admiro é a matéria, as conquistas materiais. Então uma coisa não casaria com a outra. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm, aos dias de hoje. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializam. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmamento à lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso dos admiradores, que o deixam até falando sozinho, proporcionando-lhe a impressão de verdadeiro deserto. E quando ele traz aqui numerosos trabalhadores do Cristo, quando estão falando da sua parte comercial, da sua inteligência, da parte material, da cultura, são ouvidos, são admirados. Todos param ali para tirar proveito daquele aprendizado. Mas quando você traz ali na sua crença a religiosidade e que a vida continua, traz um peso muito grande, porque a responsabilidade não para na morte do corpo, ela continua com o espírito. Então, todos os atos que nós fazemos aqui, ele vai conosco depois do sepulcro. É o bem e o mal, é essa balança. E isso pode soar muito pesado para aqueles que não buscam apenas o bem, no caminho no bem. Então traz um certo medo, um certo receio. E sentimos como Paulo, muitas vezes falando sozinho ao deserto. Mas a verdade é que o entendimento da vida eterna após morte nos traz uma segurança, um carinho. É o conforto que o alto nos dá a dizer que nós estamos progredindo, evoluindo e que as coisas materiais precisam ser entendidas como plano secundário e precisamos colocar como prioridade as coisas do Espírito. Muito obrigado.